Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, e hoje é dia de a gente avançar mais um pouquinho na nossa exploração do Old Dragon 2ª edição, da editora Buró. A gente está destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo, né, separando todos os pontos interessantes para dar uma ideia geral de como é que o jogo funciona. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas no canal, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Old Dragon, com todos os vídeos sobre o tema, para você recuperar aí o tempo perdido, e depois, se quiser continuar com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda semana tem um capítulo novo. Quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a série, sabe que a gente está explorando aqui as classes básicas e as especializações do Old Dragon, tá? E hoje a gente vai encerrar esse capítulo. Já falamos do guerreiro com as especializações, já falamos aqui dos ladinos, já falamos aqui dos clérigos, e para fechar, né, para fechar esse quarteto, hoje chegou a vez da gente explorar a classe do mago e as suas especializações. Olha aqui a ilustração do mago, bacana. E o que o livro vai trazer pra gente a respeito do mago? Olha lá. Aventureiro estudioso, especializado nas artes arcanas, dedicado a conjurar magias escritas em grimórios e pergaminhos. O mago de níveis baixos é um aficionado por obter conhecimento arcano. A estrada, o desconforto, as masmorras escuras e frias e até as tediosas companhias do seu grupo de aventureiros são o preço a se pagar para ter acesso ao conhecimento em uma carreira na qual o poder é medido por aquilo que se sabe e se conhece. Ou seja, a busca do mago, na verdade, é uma busca incessante por conhecimento e poder, e ele tem que aturar várias coisas para atingir esses objetivos, inclusive a presença incômoda de um bando de aventureiros chato. Seguindo adiante, a gente vai passar aqui para as habilidades de classe, né, dos magos. Qual é a pegada deles, o que eles podem, o que não podem fazer. Bom, naquele nosso papo inicial ali das restrições, o mago ele não pode usar armas grandes, só pode usar armas pequenas, tá? Se ele tentar utilizar qualquer outro tipo de arma, ele vai fazer os ataques com penalidade. Lutar com armas, um combate corpo a corpo, não é muito a pegada do mago, né? Por consequência disso, ele também não pode usar nenhum tipo de armadura ou escudo, senão ele perde a habilidade para conjurar as suas magias, mas se mesmo assim ele teimar e quiser usar qualquer tipo de armadura, além dele perder acesso às suas magias, essa armadura só vai proteger ele a metade do que ela normalmente protegeria, tá? E os poderes, as habilidades específicas do mago, que ele vai ganhar aqui são 3, que ele vai começar logo com todas elas no primeiro nível, e elas vão evoluindo, algumas delas, né? A primeira, claro, mais básica, é a habilidade de lançar as magias arcanas, tá? A gente vai ter um capítulo aqui no livro específico para falar sobre o funcionamento da magia. Então aqui eu vou passar só nas características gerais, porque provavelmente a gente vai ver isso com mais detalhes no capítulo específico lá no futuro, beleza? Então assim, como é que vai funcionar a magia aqui no Old Dragon? É aquele esquema de magia vanciana, ou seja, você vai ter o grimório onde as suas magias vão estar compiladas, mas para que você possa lançar as magias, usar as magias, você precisa todo dia escolher quais você quer memorizar, porque o seu cérebro tem um limite, né, para a quantidade de magias que ele consegue absorver por dia, vamos chamar assim, e à medida que você lança a magia, você esquece, e para poder lançar, tem que estudar de novo. Então é mais ou menos dessa forma que as magias funcionam aqui, tá? O mago, ele vai ter o seu grimório, que ele pode compilar ali trocentas magias, mas ele vai continuar tendo uma quantidade limitada que ele pode usar por dia, beleza? O livro coloca aqui também, olha, que no primeiro nível, o Grimório do Mago contém 3 magias de primeiro círculo, a escolha dele, né, a escolha do jogador, e mais uma que vai ser sorteada aleatoriamente. Daí pra frente, ele pode ir preenchendo as páginas do Grimório com outras magias, conforme ele vai encontrando essas magias por aí, tá? O que o mago ganha ao avançar de nível é a habilidade de lançar mais magias por dia. Isso regra geral, tá? Em tese, ele não ganha de graça uma magia só porque ele subiu de nível. Ele tem que ir encontrando essas magias aí e anotando, compilando no Grimório, beleza? Outra habilidade que ele vai ter aqui... Ah, sim, um detalhe também. Ele vai ter, claro, mais magias e acesso a magias cada vez mais poderosas conforme ele vai avançando de nível, beleza? A segunda habilidade é justamente a de ler magias. Uma vez por dia, por nível, ele pode decifrar e ler inscrições mágicas em qualquer lugar e entender o que está rolando ali, o que aquelas inscrições querem dizer, mesmo que ele não conheça aquele idioma, e pode, inclusive, identificar qual magia está escrita ali, se for o caso. E para fechar, a terceira habilidade do mago, que ele já começa desde o primeiro nível, é a habilidade de detectar magias. Uma vez por dia, por nível, ele consegue ali perceber a presença da magia. Mas presta atenção que tem um detalhe em relação a isso, tá? Deixa eu ler esse trechinho aqui para vocês. O mago percebe uma tênue aura mágica ao redor dos lugares, pessoas ou coisas encantadas, mas não é capaz de identificar a magia, o nível de poder do conjurador
ou o efeito presente no alvo, tá? E assim, ele precisa estar ativamente procurando a presença de magia naquele local. Ele não vai chegar lá e de repente, pá, estou sentindo aqui, mas não. Ele tem que informar que ele está se concentrando para tentar detectar se existe presença de alguma magia naquela área. Avançando aqui no livro, a gente vai ter a primeira especialização dos magos, que é justamente a classe dos ilusionistas. Olha só, deixa eu mostrar aqui o desenho, bem legal também. Não sei se ele está tirando um coelho da cartola ou uma cartola de um coelho, enfim, não é nem uma cartola isso aqui, né? É um chapéu. Se ele está tirando o coelho do chapéu ou o chapéu do coelho, fica aí a interpretação de vocês. Quem quiser, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Olha só, o que o livro vai trazer pra gente sobre os ilusionistas? O ilusionista é um personagem ligado às artes das ilusões, o que significa ocultações, prestidigitação e manipulação da realidade. Aplicam as energias místicas com foco em criar efeitos visuais não reais e, embora qualquer mago possa criar alguns efeitos ilusórios com suas magias, uma ilusão criada por um ilusionista possui um acabamento superior em relação à ilusão criada por um mago não ilusionista. Claro, afinal de contas, ele é um especialista nisso, né? Avançando aqui, só pra gente recapitular uma coisa que eu falei com mais detalhes no primeiro vídeo aqui das classes do guerreiro, como é que vai funcionar a questão das especializações aqui no Old Dragon. Se você escolhe criar um personagem especialista, você vai ter uma tabela diferenciada de XP, ou seja, um personagem especialista ele vai precisar de mais XP para subir de nível, e ele vai ter algumas restrições em relação à classe base, à classe originária. Então aqui no caso, o ilusionista é uma especialização do mago, ele vai ter algumas restrições e algumas diferenças em relação ao mago. Claro, justamente para dar aquele toque especial e diferenciado para o ilusionista. Então, quais são as restrições que ele vai ter? Olha só, o livro coloca aqui pra gente que ele vai continuar mantendo as habilidades básicas do mago de ler magias e detectar magias. Vai manter essas habilidades normalmente, vai evoluir nelas normalmente, mas a diferença, ou melhor dizendo, uma das diferenças, é justamente na habilidade dele de lançar magias. Para você ser um ilusionista, você abre mão da capacidade, da habilidade de conseguir lançar as magias mais poderosas. As magias aqui no Old Dragon, elas vão até o 9º círculo. Mas se você é um personagem ilusionista, você só vai conseguir lançar magias até o 6º círculo, tá? Essa é talvez a principal restrição. Mas em contrapartida, se você faz um ilusionista, você tem habilidades específicas, né? E quais são essas habilidades específicas? A primeira delas, que você já vai ter ali no primeiro nível, é o que ele chama aqui de magias exclusivas. Como é que vai funcionar isso? No primeiro nível, o ilusionista já escreve ali no Grimório, já ganha ali de grátis, 2 magias. Ilusão e som ilusório, que são magias exclusivas para ilusionistas. Ou seja, você já vai começar com o seu Grimório contendo mais magias do que os outros. Mas não é só isso, tem mais detalhes. Olha só, essas magias exclusivas, especificamente elas, você pode lançar sem memorizar, tá? Elas não precisam ser memorizadas para que você possa usar, justamente porque você é um especialista, tipo, já sabe de cor, já sei de cor isso aqui, não precisa memorizar. Detalhe, tá? Você pode lançar essas magias exclusivas uma vez por dia, tá? Além da sua capacidade normal, ou seja, você vai lançar todas as magias que você poderia lançar normalmente, e ainda pode lançar de graça essas 2 magias aqui de especialista, mas olha aí o detalhe, é uma vez por dia só, tá? Então, por exemplo, se você quiser usar, quais são as exclusivas? Ilusão, você tem direito a usar uma ilusão de graça por dia, sem memorizar, acima, aqui entre aspas, da sua capacidade normal de magias por dia, mas se você quiser utilizar a ilusão 2 vezes, um desses usos você vai precisar gastar um slot ali, um espaço de magia, você vai precisar memorizar essa magia, tá? Você tem direito a um uso de graça por dia, mas se quiser mais de um, aí cai na regra normal, você precisa memorizar aquela magia, beleza? Ah, outro detalhe. As jogadas de proteção contra essas magias exclusivas, ou seja, quem tentar resistir às magias exclusivas, às magias específicas do ilusionista, vai ter uma penalidade, ou seja, é mais difícil resistir a essas magias, porque você é muito bom no que você faz. A ideia é basicamente essa, tá? O livro vai informar aqui também que a gente vai ter uma lista de magias exclusivas do ilusionista, mais lá pra frente, a gente deve passar por isso no capítulo de magia, tá? E pra gente fechar as outras habilidades de classe do ilusionista, no 3º nível ele vai ganhar mais uma magia exclusiva, tá? Que é a ilusão melhorada. No 6º nível ele vai ganhar outra magia exclusiva, seguindo essas mesmas regras padrão que eu comentei ainda agora, tá? Então no 6º nível ele vai ganhar a magia exclusiva de miragem, e no 10º nível ele vai ganhar a magia exclusiva de ilusão permanente. Avançando aqui para a nossa segunda e última especialização dos magos, e para a gente fechar esse capítulo das classes, vamos ter aqui o necromante, ou no caso aqui a necromante, olha só.
A impressão minha, ela parece aquela, como é, Úrsula, né, da Pequena Sereia, não sei. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Enfim, o que o livro vai trazer pra gente da Necromante? O Necromante é um estudioso dos fatos obscuros que cercam a vida e a morte, estudando as energias místicas que interferem nos efeitos destes conceitos sobre os seres vivos ou não. Os conhecimentos da mais mórbida das artes arcanas são supersticiosamente tidos como uma coisa ruim, ainda que o ciclo da vida seja a mais neutra das forças da natureza. Ou seja, tem um certo preconceito ali contra os necromantes e tal, mas a morte faz parte da vida, e talvez a morte em vida tenha alguma coisa a ver com isso. Enfim, vai depender da interpretação que você quiser dar para o seu personagem e a justificativa para que ele seja um necromante. Aqui, em relação às restrições do necromante, vai funcionar da exata maneira como funciona o ilusionista, que eu acabei de comentar. Ou seja, o necromante ele só vai poder lançar magias até o 6º nível, ele continua ali com ler magias e detectar magias funcionando normalmente e evoluindo igual ao mago base. E ele vai ter a questão das magias exclusivas também, funcionando em termos de regra da mesmíssima maneira do ilusionista. Você pode usar sem memorizar, uma vez por dia, se quiser usar mais de uma vez, precisa memorizar. Você já começa com 2 magias extras desde o 1º nível, que são aqui no caso do necromante, o toque sombrio e o aterrorizar. Quem quiser resistir às suas magias exclusivas tem uma penalidade, é mais difícil resistir às magias exclusivas do necromante. Vai ter uma lista específica de magias exclusivas do necromante, e a cada nível, ou melhor dizendo, em alguns níveis, ele vai ganhando magias exclusivas extras. Então ele começa com essas 2 que eu citei no 1º nível. No 3º nível, ele vai ganhar Criar Mortos-Vivos, né, que é um favorito da galera aí, né? No 6º nível, ele ganha Drenar Vida. E no 10º nível, ele ganha a Magia da Morte como magia exclusiva. Lembrando que a gente vai ter um capítulo específico de magia, que provavelmente a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo a questão das regras da magia, e talvez exemplifique uma ou outra aqui para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. E aqui, só para a gente de fato fechar esse capítulo, na última página a gente vai ter aqui algumas informações extras sobre as especializações, tá? Alguma discussão mais avançada sobre o tema. Então, assim, o que o livro coloca aqui em linhas bem gerais? As especializações elas foram pensadas para você já começar desde o 1º nível com elas. Mas se você quiser começar numa especialização mais para frente, depois que você já tiver avançado alguns níveis na classe base, como é que você vai fazer? O livro vai trazer aqui essas informações, tá? Se eu quiser trocar de especialização lá pelo meio do caminho, pode? Pode, tem aqui uma regrinha e tal. Se eu quiser adaptar uma especialização, também tem tudo aqui de uma forma bem sucinta. Eu não sou muito afeito a multiclasses e tal, e esse troca-troca de coisas, mas quem gosta de ficar sempre alterando o personagem, tem aqui algumas explicações sobre como fazer isso de forma simples. Um detalhe que eu acho interessante de comentar aqui pra gente encerrar é justamente o seguinte, a regra geral que o livro coloca aqui é que eles se basearam nas 4 classes básicas, né, que eles acham que conseguem englobar vários aspectos aí dos jogos de fantasia, mas você é livre também, caso queira, para criar novas especializações. Se essas que estão presentes no livro aqui não lhe atendem ou não atendem ao seu grupo, tem aqui algumas orientações gerais também para você criar novas especializações. Então a recomendação do livro é classe básica, 4, especializações, quantas você quiser inventar. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Agora, de fato, encerramos o 3º capítulo aqui do Old Dragon, falando sobre todas as classes. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentários pra gente continuar trocando ideias. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.